É uma grata satisfação contar com a sua presença aqui no Empreender na Cidade. Eu sou Reginaldo Osnildo e hoje nós vamos trazer empreendedorismo e churrasco. Estou aqui com o Mauro Abreu de Camargo. Falei que eu ia trazer ele para conversar com a gente sobre o embaixador do churrasco. Fique com a gente. O desenvolvimento da cidade depende de seus cidadãos. São eles que vestem a camisa do empreendedorismo e impulsionam a economia local. Histórias de garra e muita sabedoria que você ouve agora com o programa Empreender na Cidade. Mauro, a gente já apresentou você quando a gente gravou o episódio do Empretec. Aliás, convido você para que assista o episódio do Empretec. Foi gravado também aqui na CDL Tubarão, respeitando o distanciamento. Um agradecimento aí ao pessoal da CDL, do Sebrae, da ONU, né? Você vai entender quando você assistir o episódio ou ouvir no Spotify, enfim. Aonde o link ali? É que lá no canal do YouTube, clica aqui, como é que é? Vou colocar o link na descrição aqui. Muito bom, muito bom. O Mauro, que é o youtuber, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nós apresentamos o Mauro na outra oportunidade porque ele vinha como consultor do Sebrae e facilitador do Empretec ONU. Me corrija se eu estiver errado. Perfeito. Hoje estamos com o Mauro aqui para conversar sobre o negócio dele, como a gente já tinha se proposto no episódio anterior. O embaixador do churrasco, né? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, falar de carne, falar de churrasco, que o brasileiro gosta muito, principalmente aqui no Sul, né? Eu queria que você se apresentasse agora com a sua outra faceta, né? Um rapaz multifacetado, empresário, né? O Mauro empresário, o Mauro empreendedor, o Mauro no universo do churrasco. Como que você se apresentaria para quem está nos acompanhando agora, Mauro? Então, como eu fiz lá do Empretec, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei como é que tu tá vendo nas redes sociais, né? Boa. Essa aí é... Bom, nós falamos sobre o Empretec na última vez que nos encontramos, né? E aí por trás do consultor do Sebrae, por trás do facilitador, então tem um empreendedor, né? Então eu sou empreendedor desde 92. Eu vou te dizer... vou ter que voltar um pouquinho. Vou ter que voltar no colégio militar que eu estudei. Frequentou o colégio militar? Colégio militar onde? Em Porto Alegre. Entrei com 10 anos. Com 13 anos... Olha a minha carreira de militar que não rolou, né? Meu pai me colocou lá. Não, tu vai ser militar. Tem militares na família, né? E não militares também, os civis, né? Aí eu entrei no colégio militar. Eu queria ser jogador de futebol ou qualquer outra coisa, né? Mas não militar na época, né? Aí a minha avó sempre foi um exemplo para mim, a dona Almerinda da Silva Abreu, já falecida, né? A mãe da minha mãe, porque ela tinha uma meta na vida, que era deixar 5 apartamentos, um para cada filho. Essa era a meta da sua avó? Da minha avó. Olha só, então eu já tive alguém que me dava referência de empreendedorismo, né? E ela fazia bolo artístico, tortas, quadro, colcha. Ela focava no resultado. E fazia tudo muito bem feito. Então ela, dentro do apartamento onde morava em Porto Alegre, ela não sabia dirigir na época, ela fazia bolo artístico que ia de avião para o Ceará, para ter uma noção. Bolo que o trem andava em cima. Não, assim, ela e o meu avô trabalhando e mais uma ajudante, a minha tia Sueli, que virou tia, né? Então eu vi ali a minha avó, ela sempre repetia. Muito religiosa, tudo, né? Ela usava tudo que podia usar, né? De ajuda, né? Para se focar. E ela atingiu a meta, inclusive mais um apartamento para minha tia, que era ajudante dela, que virou tia, a Sueli, né? Então ela atingiu a meta de vida, só que ela trabalhou muita persistência, muito gás dentro de casa, né? E aí até eu dei um exemplo para um aluno do Empretec esses dias, que assim, a minha avó levou toda a vida, perdeu tudo com o sócio que roubou ela, voltou. Assim, uma história de vida muito legal. E ela deu muito esforço físico para comprar 3 apartamentos. Os outros 3 foi um negócio de empreendedorismo, uma permuta com uma construtora. Então, ela também me deu um exemplo assim, de que não é só trabalhando, ralando, sem estratégia que tu consegue, né? Ela ralou muito, mas no fim deu uma estratégia que ela conseguiu dobrar o que ela tinha e conseguiu 6 apartamentos. Na finaleira, entendeu? Então olha que interessante, né? Isso é empreender importante. não é só ralar, baixar a cabeça e fazer. É também parar e ver, como é que eu posso multiplicar isso?
Então, olha só que legal. Eu vou trazer um recorte aqui de um outro episódio. Eu conversei com o Samuel da Flor de Cacau num episódio anterior, ou 2 anteriores, e uma das coisas que ele deixou de mensagem foi o fato de que se a pessoa ela tem no seu ambiente familiar esse empreendedorismo nato, esse empreendedorismo que inspira, né? Você vendo a sua avó com essa característica, com essa garra, né? Com essa determinação, com certeza ela inspirou, né? Então, de repente você, enquanto empresário, né, pode ter aí uma oportunidade de aprender e colocar todo o futuro da sua família também nos eixos, né? Então, só um parênteses aqui para a gente abrir. Se tu não tem uma referência empreendedora, dentro do Empretec tu consegue realmente respirar e viver o que é o mundo do empreendedor. Na prática, né? Legal. Mauro, para a gente não fugir da temática então, churrasco. Minha avó foi a referência, né? Muito legal, gostei disso, eu queria saber mais. Aí eu, no colégio militar, morando com a minha avó, eu peguei uns doces brigadeiros lá e tal, e fui vender no colégio. E comecei a vender o brigadeiro no colégio. Já ia com 14 anos. E fui vendendo. Quando eu vi, até que o dono da cantina chegou no comandante e disse, não, só um pouquinho, tem um rapaz aí que está empacando meus brigadeiros aqui, porque ele vende a 7 centavos, olha quanto faz tempo. E eu vendo a 9. Mas quando o coronel chegou em cima de mim, eu já não estava mais vendendo. Já tinha uma galera vendendo bolinho de cenoura. Eu fiz quase uma feira lá dentro do... Inspirou aí ele pegou os meus seguidores. Entendeu? Pô, a galera foi se ver. Mas aí, no colégio militar, eu fiz uma rifa de facas das barrancas do Rio Uruguai, a madeira, tal, não sei o quê, que era de um vizinho meu. Rifa de facas, traz isso pra mim, por favor. Rifa é aquele bloquinho de ação entre amigos, né? Vende os números. Ah, rifa de facas, entendi. Rifa, né? Rifa. Aqui chama secretaria. Chama rifa também. Rifa também. Mas é que eu entendi, ripa de facas. Não, rifa. E rifa. É uma madeira baratinha. Não. Essa era das barrancas do Rio Uruguai. Tinha tudo uma propaganda, nunca esqueço. Mas também vende. Olha o colégio militar, vende brigadeiro, faca. E eu também aluguei um joguinho eletrônico de 2 andares. Pensa em 85. Não existia. O primeiro joguinho de mão foi da Dismac, umas navezinhas, tá? Sim. E esse era de 2 andares que eu trouxe do Paraguai, lá, que eu fui uma vez no Paraguai com a minha mãe. E ela me deu esse de 2 andares. E eu comecei a jogar no colégio militar. Uma espécie de Game Boy? É de mão, né? Um game de mão, né? Imagina que não existia celular, né? Eu tenho 50 hoje, né? Então, há 35 anos atrás. E eu tô jogando e um amigo meu me empresta. E eu pensei... E aí um cara falou, por que tu não aluga? Alguém deu uma dica, né? E eu, não, eu te alugo. E aí eu alugava, olha o perigo. Eu alugava por uma vida, ou por 3 vidas, que era o game over. Depois o intervalo de 5 minutos entre cada matéria que tinha. Depois o recreio de 15. Depois, isso eu digo um mês, para levar para casa um dia, para levar o fim de semana. Cara, eu andava com os bolsos cheios de dinheiro. E eu já gostava de ter crédito. Eu tinha crédito com pipoqueiro. O pipoqueiro lá do colégio. Eu gostava de exercitar o crédito. Coisa muito louca, né? Mas isso eu via com quem? Com a minha avó, que era a minha referência. Porque mal existiam cartões de crédito, tinha cartão de loja. A loja tinha um cartão e ela já tinha muito, que ela gostava de ter crédito. Então assim, cara, eu tive a sorte de ter ali dentro de casa uma mulher empreendedora. Uma inspiração. Que até hoje, eu digo, foi a mulher mais empreendedora que eu tive em contato na minha vida, a minha avó. Bom, o colégio militar. Bom, terminou a função do colégio militar, eu saí do colégio militar. Saiu formado, pelo menos? Não, eu saí no primeiro ano do 2º grau, porque realmente não era praia. Né? Aí eu terminei no civil depois. Não. Era Grêmio Estudantil, era só o que não era estudo. Bom, aí eu fui para Manaus. Porque eu... Tá, vamos localizar o pessoal que está nos acompanhando. Porto Alegre, tudo Porto Alegre. Com a sua avó, esse aprendizado. Aí, com 18 anos... 360 graus, Manaus. 19 anos, com 19 anos. Por que eu fui para Manaus? Eu não queria ser militar. E eu vou para Manaus, que o meu padrinho era o único tio que não era militar. E ele tinha uma representação comercial em Manaus. Porcelana Schmidt, Troll, Hering, e várias, Ovebra, óleos, etc. Tal. Aí eu fui para Manaus para trabalhar com meu padrinho, meu tio. Para fugir. Fui, né? E lá eu, então, tive uma experiência empreendedora
montando cesta de alimentos, porque ele tinha todos os produtos. O meu tio tinha um óleo, tinha goiabada, tinha arroz. E aí surgiu a ideia de fazer cesta de alimentos de premiação para funcionários da empresa. E aí a gente também pegou a representação e transformou num negócio. Aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, depois de um ano, trazendo uma representação de borrachas de silicone. De Manaus. Porque lá, o vizinho do meu tio, o Credi, vizinho do meu tio, ele queria que eu trabalhasse com ele. E eu falei, mas eu vim para Manaus para trabalhar com meu tio, né? Não posso... Morava na casa do meu tio. E eu falei, não, mas... Aí, olha só o vizinho do meu tio. Pegou, fui dar um passeio de lancha com a família dele. Ele falou assim, eu tenho um apartamento em Miami, eu trago toda a soda cáustica para o Distrito Industrial de Manaus e o silicone. Ele mostrou que ele tinha cancha para eu crescer, né? Então, vamos fazer o seguinte, tá? Tu vai para Porto Alegre. Se tu voltar, então, tu vai trabalhar comigo. Aí eu voltei para Porto Alegre. Passei no vestibular em administração. E aí ele... Mauro, tu vai voltar? Eu falei, não vou voltar. Se eu voltar, é pro meu tio. Não tenho... esse princípio eu não conseguia, sabe? Ser capitalista. Meu tio que me levou para lá, que me aceitou. Daí ele falou, então vou fazer o seguinte. Então... Ele era um japonês mesmo. Ele falou, o japonês de São Paulo, lá o representante não está muito bem. Tu não quer assumir em São Paulo? Ele queria que eu fosse para São Paulo daí. Cara, mas eu já tinha ido a São Paulo uma vez, meu Deus, eu me apavorei com São Paulo, né? Novo ainda, né? E aí, ele não satisfeito, ele falou assim, não, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir a situação das borrachas de silicone no Sul. Aí eu abri uma empresa de representação comercial, em 92, que se chamava Silibras. Não, Silibras era dele. A minha Maxil, Mauro Abreu de Camargo Silicone. Que é a mesma empresa que eu tenho hoje. Então, a Maxil, em 92... Representações comerciais. Virou... Aí eu vou ter que contar a historinha do açougue. Porque aí eu coloquei esse CNPJ também no açougue. Então, assim, pensa, comecei a viajar para o interior do Rio Grande do Sul, oferecendo... Eu preciso abrir produtos da borracha de silicone. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Só para que quem está nos acompanhando entenda, talvez não conheça esse meandro jurídico da legislação civil, enfim, que permite que as empresas sejam criadas, é possível que você dê novos direcionamentos para o mesmo CNPJ, fazendo essa mudança, né? No contrato social. Hoje eu estou na 4ª alteração contratual, porque a primeira era a representação. Aí eu mudei o CNAE. Eu não queria o CNAE, o Corte Nacional de Atividade Econômica, né? Então tu pode ter vários CNAEs na tua empresa. Eu tinha só de representação. Como eu fui para o açougue depois, então, mesmo o CNPJ, só muda o CNAE. Vai fazendo alteração contratual. Quer tirar sócio, colocar sócio, então pode manter a mesma identidade jurídica, ou pode abrir um outro CNPJ sem problema. Mas eu fui no meu, sempre no meu, né? Então, não quis mudar o CNPJ. Fechamos esse parênteses, então. Aí, você está em Porto Alegre agora, né? Trabalhou, inclusive, como representante comercial da borracha. Da borracha de silicone. Vendia para aviário de frango, que é uma borrachinha de silicone laranja, para molde de joias em Guaporé. Então, a borracha de silicone ela segura até 200 graus. Então, ela tem esse princípio para ser trabalhada na indústria em vários produtos, né? E a Zona Franca de Manaus tinha aquela questão da isenção de impostos. Então, valia a pena vir de Manaus para o Rio Grande do Sul, que era mais barato que outro lugar do Brasil, né? Mesmo sendo distante, valia a pena por causa da isenção. Aí, nesse meio do caminho, surgiu o açougue. Então, olha só a cena. Eu passei em administração na PUC. Eu tinha representação de borracha de silicone, que eu comecei, então, a viajar com 20 anos, 21. Com 21 por aí, eu já viajava pelo Rio Grande do Sul. Né? Aí, eu entrei na faculdade e fui ser estagiário. Então, mesmo com a minha empresa, eu era estagiário no ICMS, depois no Banco do Brasil, depois na Caixa Federal. Aí deixa eu abrir um parênteses de estagiário que é hiper importante. Ali no estágio, eu me dei conta do para que eu servia, para que eu não servia. Olha que interessante. Quem é estagiário ou quem está na universidade, porque o teu programa é top, porque assim, é de empreendedorismo, né?
Então atrai quem está começando, quem quer ter uma carreira de empreendedor. Quem já está lá e olha para o passado. Quem olha para trás. Então, bem legal. Por quê? Eu me lembro que eu comecei no ICMS, adorei, porque era atendimento ao público, fazia até blitz com a Brigada Militar e tal, né, com os agentes. Muito legal o estágio. Aí depois eu fui para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil era no setor de... Inclusive tive que fazer aula de datilografia. Atenção, datilografia, nem existe mais, né? E aí passei no estágio, mas qual era a minha função? Eu tinha que achar o furo no fechamento de caixa. Era controle de caixa diário dos bancos. E tinha muito movimento de caixa, né? Eu para cálculo, para parte burocrática, não sirvo. Ali eu vi, meu Deus, era um pesadelo, eu me sentia o maior incompetente, cara. Aí depois eu fui para a Caixa Federal, quando o fundo de garantia, que era de todos os bancos, passou só para a Caixa. Aí lá eu me adaptei e fazia atendimento às agências, tirando dúvida. Quem pode sacar no FGTS? O pessoal que tem HIV, o aposentado e tal. Aí eu dava essa explicação, suporte para os funcionários da Caixa. Aí eu me achei de novo. É comunicação. Ali eu vi que não adianta. Quer me deixar ruim, me deixa no estoque, cuidando de estoque, ou relatórios. Não é a minha praia. Desculpe você, engenheiro, matemático que está nos acompanhando, mas somos comunicadores. Olha, parabéns para vocês. Eu sempre digo, todo mundo tem um dom. Parece que a gente nasce com uma missão na Terra aqui, né? Então, eu acho uma judiaria ou uma pena a pessoa passar por aqui e não operar no seu dom. Perfeito. Vai ser infeliz pro resto da vida, na minha opinião, né? Legal. Bom, aí, como é que eu fui parar no açougue? Eu queria que tu só arrematasse essa questão do estágio, porque, por exemplo, você falou que o estágio é importante porque você consegue se entender onde você é o fundamento do estágio mesmo, né? Aprender, ver o que gosta, o que faz bem feito, aprende tudo, mas escolhe o que gosta de fazer, né? Então o estágio realmente é uma fase importantíssima do universitário para se experimentar no mundo real, porque ali ele tem a teoria na faculdade, mas ali é o real, né? Então ele vai pegar um estágio na sua área, então vai fazer o test drive, esse é o negócio. Perfeito. Açougue. Mauro, proprietário de açougue. Olha só, então vamos fazer uma linha do tempo, né? Em 93 eu entrei no mundo da carne. O mundo da carne. Um ano depois da borracha. 92. Um ano depois da borracha. Aí, eu comecei um relacionamento com uma menina que fazia odonto, e eu fazia administração na PUC, e ela tinha 4 irmãs e um irmão. E aquela coisa de antigamente, né? Até hoje é assim, né? Até hoje você tem que conhecer o cunhado, não mudou nada, né? Tem que passar pelo crivo da família, né? Aí ela falou assim, tu vai lá, tu tem que conhecer o meu irmão. Só que ela não falou no que o irmão trabalhava. E eu, vamos embora, vamos conhecer o irmão, né? Preparei psicologicamente, porque ele é o que toma as decisões e tal, tem minhas irmãs também. Não, tá bem, vamos embora. Vamos no difícil, né? Cheguei lá, numa rua, desci, quando eu entrei no açougue. Entrei no açougue e lá de trás do balcão, eu vou largar um pouquinho aqui, deixa eu ver. Não, deixa eu ver o que eu falo. Aqui. Lá de trás do balcão, ele chairou a faca e falou assim, tu que é o Mauro, já tô indo aí. Cara, até hoje eu não posso ver uma chairada de faca, né? Aí, ele chegou pra mim, né, tu que é o Mauro. Aí ele apertou a mão assim, aquela mão a minha de conversador, né, e a dele de açougueiro. Quase quebrou minha mão. E falou assim, isso é história verídica da minha vida, tá? Muito legal. Primeira vez que eu entrei num açougue, foi para ser apresentado por irmão da namorada. Então, imagina, o açougueiro já tem um meio mau humor, às vezes, assim, né? Tu imagina eu entrando, dizendo que a carne seria, né? Para a irmã dele, né? Mauro, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu tenho uma história muito legal da minha vida também, com açougue. Porque eu fui açougueiro. Olha só, cuide você que anda pela rua, ou se relaciona com alguém. Pode ser um repórter. Ele já foi açougueiro. Atenção, hein? E o legal, Mauro, é que assim, a minha esposa eu conheci atrás do balcão. Ela foi lá comprar 2 quilos de patinho e eu conheci ela lá. E ele, serve eu, patinho? Serve o patinho aqui. Ela comprou o patinho, tá certo, né? Vambora. Mas só pra compartilhar com o pessoal aqui.
E aí você entra no açougue e se dá conta, pá, eu tenho que montar um açougue também? Como é que foi esse... Não. Ou foi no processo ali convivendo? Não, cara, olha só. Aí ele apertou a minha mão e falou assim, ó, primeira coisa, o que tu vai fazer domingo? Eu pensei, tava encalhada, de repente já vai fazer uma churrascada e tal, né? Me veio assim um negócio. Eu falei, não vou fazer nada. Não, então é o seguinte, já vem me ajudar no açougue domingo. Cara, o cara me emparedou, né? Quer entrar pra família, eu falei assim, ó. Não, eu já tive que dizer pra ele que eu era um zero à esquerda. Olha o que eu falei pra ele. Tá, mas é que eu não sei fazer nada, né? Ah, um balde, uma faxina, tu deve servir pra alguma coisa. O cara falou isso. Não, era pra me correr mesmo, entendeu? Era pra me correr. Tu deve servir pra alguma coisa. E aí eu comecei aos domingos, ele já era visionário. Olha só, ele já tinha o churrasco pra levar no açougue em 92. Desde 91 ele tinha. Então tu escolhia a carne e colocava pra assar. Isso hoje não é comum no Brasil, mas no Rio Grande do Sul, em 92, ele foi o segundo a ter isso no Rio Grande do Sul. Já visionário. E era uma churrasqueira a gás ainda. E eu comecei ali a ajudar no fim de semana. Mas o que aconteceu? Isso foi em 92. Em maio de 93, o meu pai faleceu de câncer. No dia 13 de maio. E o meu cunhado no dia 16, na mesma semana de acidente de moto. Esse meu cunhado. Então, o meu pai morreu, já uma coisa um pouco esperada, né? Porque a gente já vinha acompanhando. Mas o meu cunhado, 2 dias depois do meu pai. E aí... As duas famílias ficaram... A vida fez assim, ó. E aí as minhas cunhadas não queriam cuidar do açougue. E eu fazia administração. E aí todo... Ô, Mauro, tu tem que cuidar do açougue. Então ficou fechado uma semana. E aí depois o meu sogro, que já era açougueiro, ficou 1 mês, e aí eu entrei no açougue. Para aprender a... Aí a minha empresa parou, aí parei com as viagens da borracha de silicone, parei com os estágios e entrei direto de cabeça ao açougue, porque eu 7 dias por semana não tinha... Então ali foi um divisor de águas ali, ó. Pum, virei açougueiro. De guri de apartamento, que não era da lida, eu fui pro meio da carne. Mas vou abrir mais um parênteses aqui, tá? Eu queria dar o parabéns para esse pessoal que trabalha em açougue e em supermercados em geral, porque eles têm a capacidade de, dentro dos produtos que eles têm ali, nos agradar, né? Servir conforme a sua necessidade, se você quer para uma carne de panela, se você quer para um bife, se é para um churrasco, se o churrasco é para várias pessoas, se é um churrasco para você comer só você e sua esposa. Então, eles têm muita capacidade de diálogo e entender e quer dizer, aqueles que têm essa capacidade de diálogo... Não, estou falando dos profissionais, acabam né? se destacando, né? Tanto que eu tinha uma expressão quando era açougueiro que eu terminava dizendo felicidades para todos. Uhum. E enquanto eu era açougueiro, isso marcou muito porque as pessoas iam lá para ver o sorriso no final, né? Porque eu resolvi... O jargão, né? O jargão. Eu resolvi o problema das pessoas, né? Tanto que a esposa voltou e está comigo, vai fazer 10 anos. Aí um abraço. Atenção, você que está encalhado. Vire açougueiro. Ajudou. Bom, desculpa. Não, mas só para fechar esse parênteses, né? Porque quem trata com o público, né? E tem esse carinho, tem esse entendimento que está lá para servir, para ajudar, né, acaba se diferenciando. Então, para você, açougueiro, verdureiro, para você, feirante, padeiro, que tem essa percepção, que está lá para servir, para ajudar outras pessoas, né? Parabéns para você. A gente tira o chapéu, né? Não, e ainda mais, o açougueiro, além de te atender bem e de procurar te dar o melhor, ele não pode dar prejuízo para casa. Sim. Então ele tá no meio de um malabarismo diário, minuto a minuto, porque não adianta ele ser o bonzinho para ti e deixar um pedaço que não vai conseguir vender para outro. Então ele tem que fazer os ajustes. Não, mas esse pedaço eu consigo... Sobrou um pedacinho, não vai a carne moída é o fim, né? Então, não, eu consigo fazer um picadão ainda de primeira, alguma coisa, ou fazer um bifinho daqui. Então, olha, realmente o açougueiro, ele é
É o mestre, é o mestre. Essa estratégia hoje já está institucionalizada, né? Você chega no mercado, tem aquela bandejinha com um picadinho e tal. Mas isso era algo que a gente fazia, isso há 10 anos atrás, quando eu era açougueiro, que a gente pegava, dava o melhor bife ali do coxão mole para o cliente, ele saía satisfeito, voltava, mas esse pedacinho a gente já ia deixando de prontidão, porque vinha aquela senhorinha e a gente, a senhora quer que eu pique? Ah, eu quero. E aí a gente dava o mesmo coxão mole, já preparado para ela só chegar em casa, jogar na panela, jogar a cebola e que pronto. Inteiro não ficaria tão bonito, mas picadinho exatamente. Já é outra função, né? Olha, eu não sei assar, depois eu vou pegar umas dicas aqui com o Mauro, já que é o embaixador do churrasco, mas de carne eu entendo. Não, ó. Agora, olha o que eu vou dizer pra ti. Nem todo açougueiro, ele é churrasqueiro. Verdade. Então, assim, açougueiro é uma parte, né? De escolher Agora, preparar é outra profissão já. É churrasqueiro. Então, se o cara é churrasqueiro e açougueiro, pô, melhor. Né? Então, assim... Sim. Mas tu não tá garantido que tu vai saber, né? Não, mas... Tem alguma história tua assim que tu pode saber? Tem, se tu largar pra mim, eu já vou saber. Tem, vamos lá. Estávamos na casa de uns cunhados, né? A minha esposa tem várias irmãs, e a gente estava numa dessas irmãs, os concunhados lá, um grupo de 6 pessoas, mais algumas crianças. E aí eles precisaram ir buscar alguém ou buscar alguma coisa, não lembro bem o que é, e me disseram assim, Regi, dá uma olhadinha aí na carne. Ah, tu não era churrasqueiro? Não, eu estava só ali comendo um pãozinho, tomando um suquinho e tal. E aí tá, vai lá. E aí eu olhei pro lado, quando eu olhei de novo, tinha queimado a carne, a linguiça, o frango. Não deu nem tempo. Deixaram o cara desavisado com fogo forte ali, né? Não, aí já era. Eles voltaram, a gente teve que abandonar o churrasco, mandamos vir uma carne na tábua de um restaurante próximo para não perder a noite, né? Sim, sim. E tanto que nas reuniões de família eles lembram disso com frequência. Ficou marcado na paleta, como se diz, né? Ficou marcado na paleta. Com frequência. Mas teve um cara que fez pior que ele. Opa! Não, teve, não. Tu nem fez tão feio. Eu fui dar uma consultoria de churrasco em Cotia, em São Paulo, para um dono de supermercado. Nós fomos implementar o churrasco pronto lá no supermercado, né? E aí ele contou uma de um cunhado dele, que ele estava assando e deixou o cunhado dele, cuida para mim um pouquinho, exatamente isso. E aí o cunhado dele, ele pegou ali um pincel que tinha num pote, né, com líquido. Eu vou passar esse tempero aqui, né? Aí passou na carne e tal, né? Solvente. Não, cuida só. Aí tá, passou. Quando o pessoal sentou à mesa, mastigou, cuspiu, né? A carne, o que houve? Ele meio envergonhado. Não, é que eu só passei um temperinho que tinha ali, né? Não, isso aí é selador. E quase matou a família. Esse cara que inventou a história de selar a carne, né? Com o selador mesmo, né? Então fez pior. Fez pior. Tu quase não matou ninguém, né? No meio do caminho aí. Tá no meio do caminho. Tem histórias piores. Foi só fora. Mauro, muito legal. Assim, para quem tá acompanhando até agora, a gente tá rindo bastante, até porque já criou uma conexão aqui, a gente já gravou um episódio com o Mauro. E é churrasco, a gente vai falar de churrasco, né? E quando a gente chegar e falar de churrasco, né, vai fluir muito. A gente precisa entender essa história até chegar lá primeiro. É empreendedorismo. A minha história de empreendedorismo é empreendedorismo. Churrasco, né? Até para fazer sentido para o Mauro estar aqui no Empreender na Cidade, que é essa proposta. Mauro, aí você assume, claro, após uma tragédia, 2 famílias sem chão, a sua que perdeu seu pai e a da sua esposa. Eu perdi o pai e o cunhado, né? O cunhado, E aí você assume essa responsabilidade, já tendo como visão, por exemplo, que aos finais de semana o açougue virava uma espécie de churrascaria. Exato. Mas olha só, aí é uma lição de vida que eu levo até hoje, para os meus participantes do Empretec e para quem eu posso estar falando, né? Quando eu assumi o açougue, e eu não sabia nada tecnicamente, desossar uma carne, passar um bife, fazer um bife, passar na mão, não sabia nada, pensa. Mas eu me lembro até hoje, eu coloquei os pés assim, fiquei em pé atrás do balcão e tinha um estrado, né, para ficar mais alto e não pegar muita umidade, também um estrado de madeira, né? Aí como se fosse um palquinho, né? Tu sobe num palquinho assim para ficar na altura do cliente. E eu pensei assim, até hoje eu me lembro, o que eu vou fazer aqui? Tipo como quem conversasse com Deus, não sei. Então, qual é o meu propósito? Aí eu conversei, eu falei assim, comigo, né? Não, eu vou manter o nome do Nene vivo, porque era o açougue do Nene, né? Legal.
eu vou manter... Porque eu não podia pensar em faturamento, pensar em nada. Eu só tinha que manter o nome dele vivo. Manter vivo era manter o açougue vivo, né? Então, olha que interessante. Então, eu coloquei uma causa para mim. Até eu pegar o fio da meada das coisas, tal, eu nem imaginava o que era ter um açougue. Meu Deus, é um dos negócios mais desafiantes, porque tu transforma um traseiro, uma peça de carne em outro nome, ou desperdício. Não, é uma indústria, eu dizia, se não cuidar, virou uma indústria do desperdício. É porque o funcionário manipula conforme ele sabe. Então, eu sempre digo, o açougue não tem meio termo, ou ele dá lucro, ou ele dá prejuízo. Não tem meio termo. Ou tu sabe trabalhar, tem uma equipe boa, ou tu não tem. Então, aí o que aconteceu? Em 93 eu assumi o açougue, fazia administração, mantive a faculdade, mas já em 96, por destino, eu fui fazer o churrasco da turma, que lá no Sul tem a... Da turma, formatura... Da minha formatura. Né? Eu fui fazer o churrasco, porque lá tem assim, o paraninfo da turma, o homenageado, ele paga um churrasco. Em outros lugares, de repente, pega um jantar, pizza, alguma coisa, mas lá no Sul é churrasco. Né? Aí, eu já era o Mauro açougueiro. Não era mais o Mauro mais playboy, assim, né? Estagiário, que tinha empresa também. Não, eu já era o Mauro do açougue. Ganhei o título de açougueiro, né? Aí, a galera, Mauro, já que tu tem açougue, por que tu não faz o churrasco paraninfo? E assim aconteceu. O churrasco era sábado ao meio-dia, no condomínio. E eu levei a carne às 7 da manhã, fui para a PUC fazer uma prova de direito tributário e fui assar o churrasco. Eu tive a maior sorte do mundo e a ajuda do Paraninfo. Por quê? Eu assei carne. Foi meu primeiro evento, né? Porque aí eu criei uma empresa de eventos, que eu tenho até hoje, Companhia do Churrasco. Há 28 anos eu tenho. A empresa que nasceu nesse dia, só para situar. Nasceu no dia que eu fui fazer o churrasco para a turma. Eu nunca tinha feito um evento fora. Né? Aí eu assei e esvaziou a churrasqueira em 20 minutos. Não, 20 minutos esvaziou a churrasqueira. E o Paraninfo resolveu falar, dar o discurso. E eu via que ele falava e eu olhava para a churrasqueira, eu olhava. E eu tinha, por sorte, eu tinha mais carne. E eu coloquei. Quando a carne estava pronta, só faltou, parecia uma jogada de ensaiada. Eu pá e ele pá, né? Pessoal, tá pronto de novo. E aí comeram, e todo mundo só tinha formando de administração. O que eles falaram para mim? Mauro, tu tem time. Por que tu não monta uma empresa assim? Eu te juro para vocês, eu sei com o nome da empresa no dia. Companhia do Churrasco. Porque os colegas já me incentivaram a montar uma empresa porque eu tinha time. Não, só tive sorte. Não levou carne a mais. Levei carne a mais e tal. Então ali nasceu a minha empresa que eu tenho até hoje. Podem colocar no Google aí. CIA do Churrasco. Vou colocar aqui embaixo aqui tudo para você acompanhar. Vai na descrição também. ciadochurrasco.net é o site, né? Tem Instagram também. Bom, então ali eu comecei a aprender a assar nas residências. Em 96. Fiz jogo de... 3 anos depois você já estava no açougue, já conhecia os cortes, sabia qual era o melhor preparo e tal. Fui para os eventos. Mas aí, nesses 3 anos, você fazia os finais de semana ainda na... Sempre no açougue. No açougue. Sempre no açougue, sempre no açougue. Aí, então, eu fiz esse evento. Mas antes desse evento, eu vi o timing que eu tinha, que eu não sabia. Como eu assava só no açougue, e a correria pegava, tal, eu fui num evento do Paraninfo da namorada. 1 ano antes. E eu estou num sítio lá, o caseiro fazendo churrasco, e ele se perdeu na churrasqueira. E eu fui lá e assumia, mas assumi de uma forma que eu nem sabia que eu... Foi automático. Foi automático, saiu carne. E aí eu sentei e falei, mas tu é bom. Eu não sabia, nem eu sabia. Eu sabia do açougue, mas não num evento, churrasqueira diferente, eu me adaptei. Então a minha história na companhia e de churrasco foi de fazer churrasco na churrasqueira dos outros, seja qual for. Então até hoje a solução em churrasco. Claro que hoje eu não asso mais nos eventos porque eu tenho equipe. Vou abrir o parênteses, pandemia, depois a gente volta, né? Volta. Porque daí eu vou contar da minha empresa hoje, né? Tá, mas então a Companhia de Churrasco foi o lugar onde eu aprendi a assar na churrasqueira dos outros. Porque cada churrasqueira, aí já vamos falar de churrasco, cada churrasqueira é como se fosse uma pessoa. Uma esquenta mais, outra menos. Cada churrasqueira é um equipamento diferente. Uma consome mais carvão. Uma gás, outra mais rasa, menos. Não, aí que tá o negócio. Então, assim, eu aprendi a
entender cada churrasqueira. Então hoje, quando aparece uma churrasqueira, eu já rapidamente já estudo, já entendo o calor, para onde é que vem, tal, mas já não é automático. Já não, não deixa eu esquecer no final do negócio que a gente está fazendo nos Estados Unidos agora. Tá, vamos lembrar. Mas tudo bem, vamos lá. Então, companhia churrasco, aí eu tenho açougue 96, sábados, domingos, feriados, açougue, mais a empresa de eventos aos finais de semana. Aí eu me formo em 96 na PUC, em administração. Em 96, eu já tinha também o churrasco, eu coloquei um espetinho na porta do açougue. Olha como eu fui dando cara diferente, eu fui dando a minha cara no açougue, né? Porque, na real, eu passei por um bairro ali perto da minha casa e eu vi um açouguezinho antigo com taxista na volta e a fumaceira pegando e eu não me aguentei. Um dia eu desci, olha como não precisa inventar, tu pode copiar, adaptar um negócio. Eu olhei, tá, mas ele não tem açougue. Pô, eu tenho o açougue, vou manter o açougue e vou colocar um espetinho na porta das 5 às 10 da noite. A sacada é: ô Mauro, que carne é essa? Ah, uma fraldinha, separa 2 quilos pra mim. Uhum. Parece que eu tô vendo o pessoal. Não, então assim, os espetinhos, ainda esses espetinhos que nós começamos, eu me lembro até hoje, era o dia 17 de agosto, lá de 95, se eu não me engano. Aí mandei fazer uma churrasqueirinha num serralheiro da rua, ele fez provisória, uma semana provisória porque às vezes tu não tem a ideal, faz com o que tu tem ou que tu tinha dinheiro, depois tu vai melhorando, o negócio vai se pagando, né? Depois eu tinha uma Estrelar lá, uma top com rodinha, com freio, com um carro, né? Com tijolo refratário. Não, depois evoluiu, mas aos poucos, né? Aí fui vendendo refrigerante, cerveja, chopp, aí aqueles freezer Saara virou um bar. O açougue virou um bar das 4 às 10 da noite. O que acontece? Agreguei valor ao produto. Então aquela carne que era crua, não, eu já vendia assada. Então, antes eu fornecia muito para restaurantes, em shopping. Forneci muito. E eu consegui fazer, no caso, o lucro ficar comigo, né? Assando ali também, né? Levei muito calote de restaurante. E tem toda uma história de shopping, etc. Tal, que foi bem forte. Mas, vamos lá. Meu Deus, vai ter que ter 3 horas de assunto. Vamos tentar localizar esse mapa temporal aí. Você vem num processo em que você se forma, né? Assumiu um açougue. Não, antes de assumir o açougue, antes de me formar, né? Isso, você assumiu o açougue, se formou e aí na formatura você entendeu que poderia também fazer eventos externos. Aí você percebeu que tinha a capacidade de entender o contexto, a churrasqueira do ambiente e tal. E aí você aproveitou todo esse conhecimento que você já tinha de açougue e começou a pensar: eu sou bom nisso, vou entender a concorrência, vou colocar aqui na frente. O espetinho, eu assava o espetinho, né? Isso. Aí nós estamos ainda com o processo de eventos e também com o seu processo do açougue interno. Do açougue. Então assim, vamos pensar 96, 97, 98, os eventos e tal. Aí em 98 eu procurei um sindicato. Porque os açougues estavam desaparecendo em Porto Alegre. As grandes redes tomando conta. E aí eu fui visitar o sindicato. Só mais um parênteses aqui, por favor, Mauro. Hoje as carnes que a gente compra no supermercado são aquelas embaladas, né? Alguns açougues têm a sua produção própria, compram de frigoríferos e aí você consegue ter aquela costela aqui, né? natural. Uma costela natural, um quarto de boi que eles desmembram lá. Hoje são poucos os que fazem isso. Quando você traz essa questão do sindicato, era em função desse processo que estava começando? Não. Apenas eu queria que alguém defendesse os açougues. Porque era cruel, a gente não tinha alguém que defendia, eu não conhecia. Aí eu encontrei Sicocarne, Sindicato de Comércio de Carnes Varejistas do Rio Grande do Sul. Era o sindicato patronal. Fui lá visitar o sindicato. E justamente naquele período, 98, 99 lá, o presidente do sindicato, ele não queria mais ser. E eu não sabia por quê. Porque antes o presidente do sindicato, patronal, ele ganhava como juiz nas ações trabalhistas. Ele era juiz classista, da classe. Então o presidente ele era o juiz da classe dos açougueiros, dos donos de açougue. E aí isso morreu. E ele perdeu o interesse, que não ganhava uma verba grande. Não remunerava mais. E aí eu assumi o açougue. Assumi o sindicato. Fui fazer uma visita e virei presidente do sindicato. Ali eu tenho que fazer uma menção aqui ao Paulo Latuada, já falecido, que ele era
tipo o Felipe do CDR aqui, né? Diretor executivo. Ele era o diretor executivo e ele me ensinou, não, agora temos que ir na FEComércio, na federação que nos representa, tu vai de gravata, faz o nó. Ele me ensinou a ser um representante de classe. Devo muito a esse mestre, sabe, que me ensinou. Grato. Bom, aí o que aconteceu? Eu assumi o sindicato. E nós contratamos o Sebrae para treinar os donos de açougue num curso de qualidade que durou 6 meses. Sebrae, Rio Grande do Sul. Ali eu conheci o Sebrae. O que aconteceu? O Sebrae, como um ator importante, ele viu o nosso sofrimento e a nossa vontade de crescer. Batemos na porta do governo do estado, no Rio Grande do Sul. Batemos na porta com o Sebrae, com uma entidade, né? E lá nasceu o projeto Redes de Cooperação, que eram redes de empresa, que na época, em 99, só tinha H-Pharma. Uma rede H-Pharma em São Paulo. Não tinha rede de empresas. Com essa batida lá no governo do estado, nós entramos no projeto Rede de Cooperação e os nossos açougues viraram referência no Rio Grande do Sul, porque não era mais o açougue do Mauro e nem teu açougue. Era da rede. Era Chef Carnes. Antigo açougue do Nene. Antigo açougue. E aí eu fui presidente da rede. Que louco, né? Eu fui presidente da rede de 2000 a 2004. Parabéns, Mauro. E presidente da Federação das Redes, que aí era academia, farmácia, padaria. Foram surgindo outros. Materiais de construção. Não, porque deu certo para açougue, ia dar para qualquer um. Aí eu virei garoto propaganda do governo. Ia de cidade em cidade, porque eu sempre fui entusiasta, assim, e realmente deu certo para nós. Tu imagina açougue em Porto Alegre, esse case está na internet também, tá? Rede Chef Carnes. Açougue com agente de publicidade, com uniforme padronizado, com remodelação e higiene, tudo isso nós fizemos lá, na Chef Carnes. Tem uma matéria da FGV que conta o início das redes de cooperação no Rio Grande do Sul através do meu Mauro Abel de Camargo, dono de açougue, estava insatisfeito. Vou procurar. Caraca, e véio. vou colocar aqui na descrição pra gente ver depois. Não, olha, tu nem, a gente nem falou isso hoje, né? Então eu tive essa parte de presidente de uma rede. Aí eu cheguei a ser o presidente da Federação das Redes por 1 ano. Mas como eu senti que não era o mesmo sentido de união, já começaram algumas laranjas podres, interesses. Política. Não, eu já ia para deputado federal já. Aí eu senti, não, só um pouquinho, respeitando a todos, não, eu vou... Teve um dia que eu decidi, eu entro no Empretec como facilitador, ou eu sigo na carreira política. Teve um dia que eu tive para decidir. Não, eu vou para o Empretec, porque eu me credenciei naquele dia no Empretec, como facilitador, né? Eu fiz um processo de trainee. Aí eu tinha que escolher, porque eu ia para deputado já. Por quê? Porque precisavam de um representante de rede de cooperação lá na Câmara dos Deputados. Porque eles queriam criar leis para as redes de cooperação. Um negócio legal, mas eu não me familiarizei muito. Resolvi ir para a corrente da educação, né? Que bom que a gente tem o Mauro hoje aqui para falar de Empretec, para falar de empreendedorismo. Mauro, nós estamos aí em 98. Não, 2004 já. 2004, já pulou. 2004. O açougue funcionando, espetinho na porta do açougue. Só que aí eu já não assava mais, porque em 2001 foi o divisor de águas. Quando eu fiz Empretec em janeiro de 2001. Ali eu vi que eu não podia ficar assando espetinho, entregando para o restaurante, querendo fazer tudo, achando que eu era o cara. E aí o Empretec para mim foi um divisor de águas como empresário. Aí eu comecei a usar a estratégia e entender melhor. Mais um parênteses. Volte aí alguns episódios e ouça a conversa que eu tive com o Mauro sobre o Empretec. Você vai entender o que ele está falando sobre divisor de águas. 2004, 2005, enfim. Chegamos em 2007. 2007. Que aí é a virada, outra virada. 2007. Você entra com... Não, 2003 eu já entro no Sebrae como facilitador do Empretec. Por quê? Porque eu fiz o Empretec em 2001, quando eu era presidente da rede, e deu certo o case. Saiu no jornal, TV, tudo. Então, eu fui um empreteco que fez um case dar certo, assim, junto com os colegas, mas que eu usei a metodologia do Empretec. Coloquei em prática. Logo que saí do Empretec. E ali eu virei facilitador do Empretec em 2003. Então, até hoje, 2003 até hoje, no Sebrae. 18 anos. Como consultor e facilitador do Empretec e de planejamento. Ok. Então, olha só.
Então, em 2013, eu tenho o açougue, a Companhia do Churrasco, o espetinho no açougue, A federação? a federação e O Sebrae. o Sebrae. Aí não deu mais. Aí eu escolhi o que me dava mais dor de cabeça e menos retorno, o açougue. Aí eu saí do açougue, aliás, vendi o açougue em 2007, vendi o açougue, e aí eu fiquei com Sebrae, Companhia do Churrasco. Que é os eventos externos. Isso, 2007. Só que em 2008 eu já inventei moda. Embaixador do Churrasco. Embaixador do Churrasco. Porque eu sentia que faltava um comunicador das coisas da carne crua e do churrasco, porque a pior coisa era vender para quem não sabia comprar carne. Então, agora nós chegamos no processo que é o case hoje, é o embaixador, embaixador do churrasco. Você se autodenominou embaixador do churrasco, você foi intitulado, né? Rainha da Inglaterra lá com a espada no ombro, Sir Mauro, embaixador do churrasco. Como é que foi esse processo? Eu acho que isso é legal pra gente... Eu fui... Ao acaso, né? Eu sempre fui muito ligado nas oportunidades, né? Através de tragédia veio oportunidade, através de assar num churrasco para o Paraninfo veio oportunidade. Então eu sempre me liguei nas oportunidades. O presidente abandonou. O espetinho. O espetinho. Aprender lá no sindicato, a rede de cooperação. Então foi sempre ligado, sempre ligado nas oportunidades. Aí o que acontece? Fui palestrante do Sebrae numa cerimônia de um projeto que eu abracei com o Sebrae, que foi Desafio Sebrae, um jogo virtual para universitários que rolou em todo o Brasil. Santa Catarina rolou, todo o Brasil. Então eu assumi o projeto para ter maior número de inscritos no Rio Grande do Sul. Então eu fui fazer uma palestra, mostrando os números tal, do Desafio Sebrae, e lá tinha o mestre de cerimônia, que era da TV, da RBS, que era o programa Patrola, o Ico Thomas. O Ico Thomas. E ele é bem divertido tal, né? E eu tô ali na apresentação, depois ele sobe, ele vai, é o mestre de cerimônia, depois ele desce, e a gente conversa, e eu falei para ele, eu vi uma matéria, Ico, no Patrola, de umas gurias fazendo churrasco na praia. Que legal aquela matéria. Ele, deu muita audiência, as gurias assando, né? Isso 2008, olha só, né? 2008. Daí eu falei para ele, mas eu tenho um curso de churrasco para mulheres, porque eu fiz em 2005 um curso para mulheres, que a Célia Ribeiro, que era uma colunista famosa lá do Sul, toda glamourosa, ela foi e cobriu o evento. Então tem uma matéria de 2005 de um curso de churrasco para mulheres. Eu vou tentar achar também, não prometo. Se eu achar, eu coloco aqui na descrição. E aí ela 2005, o primeiro curso, talvez da história. Para mulheres. Para mulheres. Então eu fiz, mas só tinha feito aquele curso. Aí eu falei para o Ico Thomas, eu tenho um curso para mulheres, vamos fazer uma matéria? Isso em 2008. Olha, vendi o açougue em 2007, 2008. E ele, vamos. Só que eu pensei assim, não, só um pouquinho, agora, facilitador do Empretec, formado, eu vou fazer um plano. Por quê? Porque aquela matéria do curso de churrasco para mulheres não deu em nada de negócio, não gerou negócio, foi só uma matéria. Eu não tinha um plano, não tinha um querer. Aí eu pensei, eu até marquei com ele e desmarquei. Ele ficou meio assim, Mauro, tu desmarcou, cara. Me dá um tempo, eu preciso organizar minhas ideias, que eu estou fazendo um plano. E deu certo, depois eu fiz a matéria com ele. Nós tivemos na rede de cooperação um planejamento. Aí eu vi que o planejamento dava certo. Então, lá na rede de 2000 a 2004, na Chef Carnes, tinha um consultor de planejamento, nós seguíamos todo um procedimento, atas nas reuniões, tudo por escrito, metas. Aí, não, vou fazer isso para o meu negócio. Pintou a oportunidade, né? Mas o embaixador, como é que surgiu? Eu falei com um aluno do Empretec, um participante do Empretec, que eu fazia Empretec, né? Então, não é só para situar, nessa época eu tinha a Companhia de Churrasco, Empretec, né? Eu vendi o açougue. Companhia de Churrasco, o evento que você fazia externo. Isso, o evento e a... Facilitador do Sebrae. Facilitador do Sebrae. Aí eu cheguei para um aluno na turma e falei assim, olha, eu estou criando um projeto que assim é para comunicar as coisas da carne crua, do churrasco, mas eu não quero ser o cara que sabe tudo, o cara de mal, tem que ser do meu jeito. Não, eu quero só comunicar e aprender com os outros, né? E ele, entendi, é tipo um embaixador? Que fantástico, cara. E eu falei, embaixador de churrasco. Registrei a marca, mais uma dica, registrei a marca na semana seguinte. Um cara fez uma caricatura minha,
Se tu vê no site do embaixador, é parecido comigo. Você vai ver agora a caricatura que tem no vídeo do YouTube, que eu estou colocando agora. Ele fez uma caricatura na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu sentei num bar lá, ele fez a caricatura. Ainda brincou comigo, tu é bom de fazer caricatura. Pô, tirou sarro comigo, né? E em Passo Fundo, uma agência melhorou e deu vida ao boneco. E aí foi. Então, assim, quem deu o título de embaixador, ninguém tem que dar o título da tua empresa ou a marca. Tu escolhe a marca e registra. Aí eu registrei no NPI. Hoje eu posso estar falando para vocês aqui que a minha marca está registrada em todas as áreas possíveis de churrasco. Então, quem quiser usar a minha marca, não pode, porque eu tenho o uso dela, tinha por 10 anos, agora eu renovou por mais 10. Então é só cuidar no NPI, registrar, pegar uma empresa idônea para fazer isso para mim, etc. Tal. Porque o mundo da marca tem um submundo do crime, né? Então, assim, tu tem que pegar realmente uma empresa bem idônea. Do contrário, as pessoas também podem se apropriar da sua marca, ganhar visibilidade em cima. Exatamente. Eu tenho um caso da Companhia do Churrasco, a minha empresa Companhia do Churrasco, que eu registrei a marca e tem uma rede de fast food no Nordeste que usou a marca. Agora a gente está na negociação aí ou eles vão ter que pagar royalties, eu vou vender a marca para eles. A marca virou dinheiro agora. Porque eles não podem usar a marca se a marca é minha, né? Perfeito. Mauro, estamos no momento em que você teve o estalo, o embaixador do churrasco. Aí eu planejei o embaixador também. Planejei, peguei... Olha, eu não sei planejar, eu não sou bom, mas peguei aquele consultor que era da Chef Carnes, não, o Eduardo, vem para cá, preciso planejar o embaixador. Cursos, o que eu vou fazer, palestra, show, tal. Aí, então, em 2008, nasceu o embaixador do churrasco. Em julho de 2009, o site entrou no ar e eu comecei a fazer 12 anos de embaixador agora, né? Mas aí, nesse momento, você estava indo com a Companhia do Churrasco, fazendo eventos e também... Empretec sempre, Sebrae. E também indo como... comunicador da Carnes? Comunicador de churrasco, embaixador de churrasco. Não, aí o que aconteceu? O Ico Thomas marcou a gravação, aí eu já tinha o nome, e despertou na mídia gaúcha o machismo. Como assim mulher fazendo churrasco? Então, gente, deu matéria na 0 Hora, página dupla, caderno de gastronomia. Nunca esqueço, duplo, colorido, que seria... A empresa pagaria R$120 mil, R$100 mil para aparecer num domingo, na época o jornal circulava muito, na capa, na parte do miolo ali, do caderno Dona, colorido. Aí matérias no Bom Dia Rio Grande, aí eles começavam a disputar a matéria, era Band, era RBS, que eu tinha que organizar e fazer um roteiro. Não, só um pouquinho, isso aqui nós já fizemos com as mulheres, então vamos levar elas na churrascaria na Brasa, e vamos fazer elas fazer um churrasco dentro de uma churrascaria profissional. Eu tinha que coordenar as coisas, cara, porque senão ia ficar muito repetido. Então, o meu projeto deu um boom da mídia sem um centavo investido. Legal. O machismo ajudou. Fica a dica aí, porque, claro, a gente sabe, rola debate, que é o que acontece hoje com as redes sociais. As pessoas comentam Big Brother, comentam comportamento. E você teve uma sacada muito legal, porque era algo que ninguém fazia. Ninguém fazia. Ensinar mulheres. Só que, claro, mulheres não sustentaram o negócio, porque a quantidade de mulheres que queriam acordar, eu quero fazer churrasco. Não, era uma coisa inusitada, mas que não teriam a massa crítica para ter receita para minha empresa. Mas foi aquele boom. E até hoje as mulheres fazem curso comigo, mas junto com os homens. Hoje misturou tudo, né? Então, assim, eu tive que já... só que um detalhe, sabe aquele CNPJ de 92? Mudou, de silicone? Virou açougue, porque eu comprei o açougue mesmo indo para lá, eu comprei depois e coloquei a minha marca, a Companhia do Churrasco. Então virou churrasco, eventos e o embaixador. E só que agora o embaixador já mudou por causa da pandemia. Aí eu vou dar uma novidade atual, Sim, né? Isso que nós vamos conversar. Tá, mas só um pouquinho, embaixador. Andei pelo Irã, fui pro Irã com o embaixador, abri uma churrascaria no Irã, com iranianos. Não, louco. Estive em Paris, representando o Rio Grande do Sul no festival, primeiro festival do Rio Grande do Sul em Paris. E eu levei o churrasco e me apresentei num teatro em Paris.
A minha mãe foi comigo, que é professora de francês, pela primeira vez, foi ver o meu filho açougueiro no teatro. Não, cara, histórias que não tem preço. Histórias que não tem preço, né? Bem legal, bem legal. Não, muito louco. Muito tenta pra mim seria que tenta uma fala da tua mãe pra gente colocar. Ia ser fantástico. Não vou. Não, então deixa eu contar o que aconteceu. Eu estava em Porto Alegre quando saiu o link do que falamos do Empretec. Aí eu pluguei na TV lá, minha mãe assistiu comigo a entrevista. E ela que te elogiou. Obrigado. Mas ele é muito bom, hein, Mauro? Ele é muito bom porque ele já te deu o teu parecer. Então, uma verdade absoluta. Minha mãe te assistiu comigo lá em Porto Alegre e adorou a entrevista, mas ele sabe conduzir muito bem. Legal. Então, ainda mais uns loucos assim comigo, cara. Tem que ser bom, né, cara? Tá louco. Tá. Se ela aceitar o desafio, quiser mandar um videozinho, a gente insere aqui também. Tá. Mauro, estamos no Irã, né? França. E aí, isso, de certa forma, dá uma validade, dá um carimbo pro embaixador. Eu posso contar a história do Irã rapidinho? Fica à vontade. A do Irã foi assim, ó, eu corri um risco de vida, cara. Porque, olha só, eu recebi uma ligação um dia, eu estava fazendo um Empretec, isso em 2011, em Cruzilhada do Sul e tal, e recebi uma ligação quando eu estava no hotel. Olá, tudo bem? Eu sou uma estilista de moda, pensei assim, né? De São Paulo, meu nome é Gabriela. Queria saber como é que funciona o teu negócio. Eu expliquei, embaixador Churrasco é isso. Meia hora ela perguntando e respondendo. Sabatina, assim, né? Sabatina que diz, né? Aí, ela, gostei de ti, vai te ligar agora em 10 minutos, daqui a pouco, o Saman. O Saman é um amigo meu iraniano que está abrindo uma churrascaria com sócios no Irã. Um sócio de Los Angeles e ele, mais um que mora no Irã. E eles não conseguiram alguém que desse uma orientação. Meu Deus do céu, cara. Me ligou. Vai o Mauro pro Irã. Não, me ligou. Eu não sabia nem que queria ir a Iraque, né? Eu não sabia só sabia que o negócio era fervia lá de guerra, né? Aí se ligou o Saman. Mauro, tudo bem e tal, né? Ele estava no Brasil há 9 anos. Falava mais ou menos português. Pode vir amanhã para São Paulo? Não, amanhã não, tem que terminar o Empretec, né? Eu pensei comigo, né? Não, ou eu vou sábado ou domingo, né? Aliás, domingo ou segunda. Não, mas preciso, porque meu sócio de Los Angeles tem que voltar. Mas não tem como mesmo abandonar a situação, né? Aí eu fui na segunda-feira lá, do lado da Paulista e tal, fechei o contrato com eles, um amigo meu, já rede de contato, da Tomasi, que exporta churrasqueiras. Eu falei, quanto que eu cobro? 4 vezes o que tu acha. Porque tem todo mundo que tu não conhece, né, cara? E não deu outra. Aí eles foram... Passei o dia no escritório fazendo contrato, tudo. Tu vai ficar 20 dias no Irã, depois na inauguração 3 meses. Quanto tu vai cobrar disso? Tá. Fiz uma carta como embaixador do churrasco para o dono do shopping autorizar, porque era um shopping de alto padrão em Teherã, na capital, que ia ter uma churrascaria. Meu Deus. Eu pedi para ir no banheiro. Não, só porque antes de assinar, eu posso ir no banheiro? Não, o que eu fui fazer? Eu nunca tinha ido para o exterior montar uma churrascaria. Eu liguei para o proprietário da Tomasi, que tem relação com churrascarias no exterior, e conhecia um cara que trabalhava no Barbacoa, um funcionário do Barbacoa, que inaugurou churrascarias na África do Sul, na Itália, em vários lugares. Aos 45 do segundo tempo, tu pedindo um feedback... Rede de contato. Não, aí eu liguei, oi, Evandro, tudo bem? Evandro, eu tô aqui, eu te falei que eu vinha para São Paulo. Não, sim, então, tu consegue o contato do Gerson, do Barbacoa, para ele me dar uma consultoria para poder ir para o Irã, porque eu tenho que saber disso, né? Não, eu te ligo na sexta. Não, o cara tem que voltar para a sala agora, hoje é segunda. Então, e ele era Nextel, nunca esqueço o barulho do rádio Nextel e tal. Não, quanto? 2 dias comigo em São Paulo, 3.500 na época o cara cobrou. Hoje seria uns 10 mil, né? Aí, fechou. Eu já sabia o valor que eu tinha assinado lá, né? Que eu ia assinar, aliás. Aí então tá fechado. Aí eu fui pro banheiro, dei uma repaginada, voltei para a sala. Olha só a diferença de ser autossuficiente ou autoconfiante, né? Se eu apertasse a mão na hora, sem me salvaguardar, que eu teria alguém para me ensinar, eu estaria sendo negligente, né? Não, aí quando ele me deu aqui na consultoria, aí eu voltei para a sala, não, beleza. Fechado o contrato. Fechamos o contrato. Eles queriam saber se eu tinha bala na agulha ou não para assinar o contrato. Só pedi para ir no banheiro um pouquinho para ligar, né? Para poder. E aí fui para o Irã, foi muito, muito top. Foi uma experiência de vida. E aí tu tinha o teu consultor particular pelo telefone quando tu precisava de algum... Não. Aí o seguinte, eu fui ainda de business class
primeira classe, 17 horas. Eu nunca tinha andado de primeira classe, né? Eu nem queria, porque eu tava assim, cara, me deixa no comum ali, pelo amor. Não me dá tanto valor, que eu não sabia tanto, né? Mas era espumante, meu Deus, 17 horas. E voltei de primeira classe. A notícia boa é essa. Que deu tudo certo, entendeu? Mas, senão os caras mandavam de qualquer jeito. Ou não mandavam, né? Não voltava mais uma... Eles queriam saber se eu realmente sabia. Era um negócio... Só para vocês terem noção, eu vivi 20 dias com os persas. Com os persas que foram os primeiros comerciantes no mundo, né? Então, eu vivi uma negociação com persas. E eles realmente não são fáceis. Eu fui no frigorífico e fui fazer uma picanha, assim, porque lá eles não têm recorte de bovino. É só cordeiro e frango. Suíno não pode, o muçulmano também, né? Então eu fui fazer assim um recortezinho para desossar, tirar uma picanha. E aí o Saman viu que eles não sabiam, bateu nas costas. Pode parar, Mauro. Pode parar. Para de desossar. Ele não queria que ninguém soubesse o que eles estavam... Não, eles são muito espertos. E ainda uma prova de fogo. Para não desossar na frente da concorrência. Me trouxeram uma carcaça, que aí tu matou a charada naquela pergunta, né? Tu tinha algum consultor contigo? Porque a vida de campo eu não tinha. O que aconteceu? E o Gerson, esse não foi comigo, né? Aqui, dando consultoria. Foi só aquela de São Paulo, os 2 dias. Eu tinha que conseguir uma carcaça bovina que fosse boa para churrasco. E lá só tem leiteiro. Eles não usam carne bovina, só moem tudo, só descartam. Então eu tinha que descobrir um gado leiteiro que fosse bom para churrasco. E eles queriam saber de noite: ô Mauro, qual é a carne que a gente compra? Eu falei: posso dizer amanhã de manhã? Olha só. Eu estava no apartamento com eles, né, no mesmo lugar. Posso dizer amanhã de manhã? Tá, vou dormir e tal. Não pode. Peguei o telefone no Irã, 2h30 da manhã, que aqui era 10. E eu tinha que... 30 número internacional, 0. E baixo ainda, porque eles estavam no quarto, né? Liguei. Ô, Marta. A Marta, ela era presidente, diretora da Farsul, e tinha fazenda, era da Associação dos Produtores de Gado, lá do Campo de Cima da Serra. Aí eu liguei: Marta. Oi, Mauro, tudo bem? Não, rapidinho, seguinte, ó, eu tô no Irã, eu só quero... Tu tá no Irã? Não. Tá, só me diz o seguinte: qual é a raça bovina leiteira que eu posso fazer um churrasco nota 10? Jersey, Mauro. Macho Jersey, novinho. É o melhor que tem. Tá, obrigado, Marta. Não, depois a gente fala. Deitei. 7 da manhã, bate na porta. Abrem a porta. Qual é a raça, Mauro? Assim, cara. Qual a raça? E eu: Jersey. Macho novinho. Macho novo, novilho. Macho 2 anos. Melhor que tem. Pode comprar. Nossa, não, isso é feio, né? Isso é feio. Trouxeram, aí pagaram $4.000 pela carcaça. Muito legal. Uma matriz que não era para ser abatido, né? E trouxeram uma escavadeira pendurada. Pela cidade. Não, lá na casa do dono do frigorífico. Que era tipo Dallas. O filho tinha a mesma camiseta do pai, quadriculadinha, sabe o seriado Dallas aí, né? Cara... E os móveis da casa do cara é de palácio. Não, coisa assim, inacreditável. O dono do frigorífico. O dono do frigorífico nunca tinha visto isso. Uma desossa. Porque era só para leite, né? Bom, trouxeram uma carcaça pendurada numa escavadeira que eu nunca tinha recebido no açougue daquele jeito. E já vinha as partes, as 4 bandas, pelo menos. Sim. Não vinha o bicho inteiro, ele veio inteiro. Já sem o couro, né? Mas veio inteiro. Eu nunca tinha trabalhado um bicho assim. Eu me lembro até hoje. 2 serviçais ali da fazenda da Mongólia, que eu não sei... Eles né, e afiando o machadinho. Não era nem faca, era machadinho. E geralmente tu usa uma serra para cortar o meio, né? No frigorífico. Uma serra móvel, né? Para fazer a janela. Não, para separar a coluna em 2. Separar o bicho em 2. Que ele vem inteiro para mim. Eu peguei aquela machadinha, até hoje eu me lembro que eu fiz assim, ó. Eu passei a mão no meu pescoço. Pensei: ou sou eu o bicho, né? Me veio automático assim, né? Não, vai ser o bicho. Aí eu peguei, mirei no meio, pum. Quando separei ele assim, agora já conhece. Aí tirei a parte do dianteiro, que tá de cabeça para baixo. Sim. Dianteiro. Aí foi. Meu Deus do céu. Cara, eles fizeram prova de fogo comigo toda hora. E eu passei no teste, graças a Deus. Mas foi pegado. Que legal. E eu não falava inglês. E aí eu tinha que depender ainda. Eu comunicador, dependia do Saman para ele me dizer o que queria.
E eu perguntei pro Saman, mas Mauro, mas Saman, o que vocês falam que é... É um termo, eu sempre falava, eu peguei aquela frase, né? Ele... Aí eu... não te interessa, Mauro. Não te interessa saber. Assim, na cara de pau. Não te interessa. Cara, muito louco. E chás, né? Chá e doce. Chá e doce que não tem bebida alcoólica. Eu participava de 5 reuniões por dia, no mínimo. Chá e doce. Chá e doce. Eu não aguentava mais, chá e doce. Cara, foi top, foi top. Que legal. Aí, validado, embaixador. Né? E aí eu comecei... Então, isso já é uma história, né? Que realmente validou muito essa ida. Até hoje eu tenho o Saman nos contatos, entendeu? E aí a churrasqueria não foi inaugurada. Eu há 15 dias de viajar. 15 dias. Por causa do embargo ao Irã. Por causa da bomba atômica. Validado, a partir dessa viagem, então, validado o embaixador do churrasco. Eu só queria entender, você nesse processo, você continuou com a companhia do churrasco, servindo churrasco em ambientes, continuou como facilitador do Sebrae Empretec, né? E aí como consultor, ensinando as pessoas esse lado de empreendedorismo, e passou então, pré-pandemia, né? A ensinar as pessoas a fazer churrasco. É isso. A proposta do embaixador do churrasco é ensinar a fazer ou ensinar a entender? Não, só um pouquinho. Não vamos na pandemia ainda, tá? Sim, é momento pré-pandemia que você pré-pandemia. Quais os negócios do embaixador, então? Legal. Que dia é hoje? 15? Me pegasse. 15. Meu Deus do céu, cara. Exatamente dia 15 de março, eu estava encerrando um curso em São Paulo, aberto ao público, de churrasco. 28 pessoas, quando estourou a pandemia. 15 de março de 2020. Num domingo. Estourou a pandemia e eu tinha toda a minha semana aqui, evento da Companhia de Churrasco na Unisul, a minha empresa de eventos aqui, fazendo na Unisul, o Hildo, professor Hildo. Entrevista em Criciúma sobre o meu empreendedorismo. Um abraço para o Hildo, foi meu professor, aprendi muito com ele, só para deixar registrado. Abraço, professor. Dia 18, entrevista na Som Maior, eu acho. Sim, ali, sobre empreendedorismo. Em Empretec, na outra semana, tudo caiu na minha vida. Todo aquele planejamento que você... Parou tudo. Não, toda a minha agenda a partir do dia 15. Vai para casa, fica em casa e deu. Aí atingiu o Sebrae, atingiu a companhia do churrasco e atingiu o embaixador. Com o que eu fiquei de tudo isso? E a companhia do churrasco, empresas com 90 eventos por ano, né? O que eu fiquei com? Eu fiquei com o curso online de o churrasco na prática que eu tinha antes da pandemia. Você já tinha esse material pronto? Não, já vendia. Então eu estava ligado no... E aí esse curso ele está vinculado ao embaixador do churrasco? Embaixador do churrasco. Curso churrasco na prática do embaixador do churrasco. Até a pandemia eu tinha vendido 800 cursos, 800 acessos, né? Pelo Hotmart, até a pandemia. Aí o que aconteceu? Então, só um pouquinho antes da pandemia. Qual eram os meus negócios como embaixador? Palestra, show de churrasco para o mundo corporativo, onde eu trabalhava empreendedorismo e o churrasco, e dicas numa palestra. Que é o que a gente está conversando aqui, só que mais específico para o público ali. Eu fiz em mais de 60 cidades no Rio Grande do Sul, nos 5 primeiros anos do embaixador, eventos, rodeio internacional de vacaria. Foi o primeiro curso de churrasco dentro do rodeio, que é o Master lá do Rio Grande do Sul. Churrashow, que é o curso brincado, que eu fiz em todo o Brasil. Rio de Janeiro, Brasília, isso nos últimos anos. Eu criei um Mato Grosso, o pessoal da Safra, empresas que me contratavam. Johnson & Johnson, Dupont, Singenta. Não, eu entrei no business do entretenimento, de TI, para TI, medicamentos e agronegócio. Eu virei um homem show do churrasco para entretenimento desses eventos do agro, de TI e de medicamentos. Assim, ó. Muito. Aí parou tudo. Pum, para tudo. Não, mas antes de a gente ir na pandemia, isso valida
o teu planejamento do embaixador do churrasco, registro de marca. Puxa, perfeito. Valida todo esse processo Perfeito. que você... Estruturado. Então, assim, ó, dia 15 de março, para tudo. Eu não existo mais para o público. Comunicação interpessoal, que é a Empretec, todos os eventos que eu fiz aqui em Tubarão, na CREF, no condomínio da Weber. Eu fiz aqui o Prime, deve ter algum aluno aqui, o Prime do embaixador, que é o dia inteiro fazendo as coisas, aprendendo, ou o artístico, que foi em Jaguaruna aqui também, no Recanto das Flores. Na região toda já fiz o churrasco, né? Em Santa Catarina. Costão do Santinho, o Dia dos Pais. Inclusive, retornei da pandemia agora. Fiz dentro dos protocolos no Costão do Santinho. Mas eu sempre fui a atração do Dia dos Pais, no Costão do Santinho. E aí, nesse momento, que todo aquele seu planejamento... Caiu por terra, o que sobrou? Uma marca registrada, um trabalho bem feito. Se tu olhar hoje no Google, o embaixador churrasco vai ver as avaliações. Com orgulho, tem 75, nota 5. Isso é muito bom. Não, é top, é top. É um orgulho, acho que tem que dizer, né? Porque não tem... Que bom, né? E aí tá. Um ano depois... Não, aí, dia 15 de março. Há um ano atrás. Tô num apartamento em Porto Alegre, com a minha mãe, que tinha 74 anos, hoje tem 75. Lockdown. E só que eu pensei, a minha vida era muito agitada, não só porque eu vou encarar como férias esses primeiros 15 dias. Aí comecei a assistir séries na TV para negócio, ó, doente, né? Para negócio e tal. Férias. Então, o que aconteceu? A solução... Eu abri sociedade no Embaixador Churrasco para uma pessoa de gestão e outro de TI. E aí nós fizemos um planejamento. Então hoje eu tenho a minha marca, eu abri para 3 sócios, porque sozinho tu vai até um ponto. E eu consegui agora expandir o negócio com eles, que era o meu sonho. Eu sempre tive terceirizados comigo. Quem fazia o avental, suporte, eu já tinha. O curso online foi uma agência que fez, só que eles entraram agora com uma estratégia para avançar. Então, tem uma pessoa que é especializada em TI em São Paulo e outra em gestão em Porto Alegre. E eu sigo como empreendedor no negócio, na frente. Fizemos o curso em São Paulo na pandemia, sempre avançando. Quando abrir São Paulo, vamos fazer. Vamos embora, entendeu? Então, assim, nunca parando. Só que hoje, por exemplo, eles fecharam um negócio que eu nem me envolvi, com os Estados Unidos, com uma churrasqueira, que vai um encarte Eles mandaram a churrasqueira e eu estou ensinando o americano como tirar o máximo daquela churrasqueira. Então é feito na China, de lá sai o encarte com as receitas do embaixador para aquele uso da churrasqueira, porque o americano é muito do manual. Muito do manual. Então eles estão abrindo outros negócios, outras frentes que sozinho eu não conseguiria. Então hoje eu tenho um núcleo duro, que eu chamo lá. Nós 3 arredondando o trabalho, o canal do YouTube bombando, cada vez aumentando mais, sempre pensando ao longo prazo. Aliás, vou deixar aqui na descrição. 90 receitas tem lá. 90 receitas, 90 legal. Receitas. Mauro, a gente extrapolou todos os horários que tinha que extrapolar. Não, segura. Qual é o negócio novo na pandemia, do embaixador? Cursos. Eu fiz para o Ministério Público, um em cada lugar, uma pessoa, um cliente do Ministério Público em cada... Aliás, era uma empresa de TI, que os clientes eram do Ministério Público, que compravam TI, né? Um em cada estado, e eu fazendo o curso Churrasco aqui em Porto Alegre, sendo transmitido ao vivo. Aí cuidamos do upload, que é muito bom. Masterclass do... ainda com uma dinâmica para eles irem no supermercado, fazer compras e fazer uma das receitas feitas ali ao vivo e a cores. E assim é a reinvenção. E o Sebrae é muito importante na minha vida também pelos atendimentos remotos, Empretec rodando. Então, assim, já estamos avançando na pandemia. Mas foi um baque realmente emocional muito forte. De tu acordar por pandemia. Né? Hoje já passou isso, graças a Deus. Tudo que eu planejei foi por água abaixo, vou ter que repensar. Companhia do Churrasco. Minha empresa de eventos de 28 anos, 3 eventos de março. A março. De um ano, né? Fazia 90. Fazia 90. 3 eventos para a mesma pessoa. Um médico que fez o aniversário dele, da esposa, e um corporativo, uma palestra. Que se me contasse isso. Mas está viva ela. Vamos retornar.
mas a vida do empreendedor é essa aí, né? Mauro, uma mensagem agora, porque é importante, né? Quando você estava aqui no episódio do Empretec, a mensagem foi enquanto facilitador. E enquanto empreendedor, o que você diria para quem... Levando em conta, assim, essa maratona que a gente teve no episódio de hoje, né? E o CNPJ, Valmac, está virando outro segmento, porque nós estamos criando uma empresa nova com sócios para só ficar o embaixador. Olha que loucura. Legal. Aprendizados. O que diria para quem nos acompanha? Eu diria o seguinte, tenha uma causa. Para ter uma empresa, o que eu quero? Eu quero viajar, eu quero deixar um legado. Qual é a minha causa no embaixador hoje? Por que eu abri para mais 2 sócios? Eu quero eternizar a marca. Eu quero que a minha filha faça parte, a filha dos sócios faça parte na outra geração, que os netos... Então, assim, para mim, não tem maior valor, muito mais que o financeiro, do que o embaixador, que a causa inicial era comunicar as coisas do churrasco, continue comunicando para outras gerações, que se eternize a marca. Isso é o que eu quero. O que tu quer com a tua empresa? Qual é a causa maior? Sustentabilidade? Ou para ti mesmo? Porque o que eu não posso ser é escravo da empresa. Eu já até falei isso no Empretec aqui, né? O recado final acaba sendo o mesmo. A empresa é que vai te realizar os sonhos. Verdade. Ela vive para ti, não é que tu vive para ela. Tu se dedica, mas o teu desejo tem que ser maior. O que tu quer, para onde tu quer levá-la, não é deixar ela te levar. E que existam no futuro outros embaixadores sobre o guarda-chuva do embaixador do churrasco. Mauro Abreu de Camargo. Hoje tem 2 pessoas que vivem 24 horas, mais 2 comigo, o embaixador. Não sou mais eu só. Então dá para ir mais longe. Mas a face ali com a carne na mão, teremos outros. Teremos outros, porque eu já saio de... O futuro é sair de cena, né? O futuro é sair de cena. Outros embaixadores. Mauro, muito legal. É uma grata satisfação poder conversar com você novamente, tá? Vamos ter outros, com certeza. Você tem outros projetos bacanas, a gente vai voltar a conversar. E você que nos acompanhou aqui, deixa um abraço para o pessoal, por favor. Um abraço para vocês e que nós possamos nos encontrar na volta de uma churrasqueira aí, né? Qualquer dia desses. E aos meus cunhados, eu vou aprender um pouquinho aqui com o Mauro, vou deixar o curso dele aqui embaixo, né? Vou aprender, não vou queimar mais churrasco na família, né? E um abraço para você que nos acompanhou até aqui, para sua mãe, Mauro. Agradeço as palavras carinhosas que ela transmitiu. E você que ficou conosco até aqui, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Esse é o Empreender na Cidade. Nós voltamos na próxima semana com mais um bate-papo gostoso como esse. Forte abraço e fique com Deus. Você ouviu o programa Empreender na Cidade, produção de Reginaldo Osnildo.